Galera, o Flamengo venceu a Vitória por 8-0 no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, com hat-trick do Pedro. Foi um jogaço do Flamengo, um jogo que eu nunca tinha visto antes, que eu nunca vi tantos gols. O Flamengo começou com muita intensidade desde o início. Aos 2 minutos, Samuel Lino já fez o gol. Aos 3, logo depois, mal comemoramos, o Pedro fez o segundo gol do Flamengo. E o Flamengo continuou com intensidade, posse de bola, dominando a Vitória. E no final do primeiro tempo, fez 3-0 com a Arrascaeta. Já no segundo tempo, o Flamengo continuou para cima. Rapidamente já fez gol com o Pedro, depois com o Samuel Lino. E já estava 5-0 para o Flamengo. Mal começou o segundo tempo. O Flamengo não baixou de intensidade, continuou fazendo o jogo dele. O Pedro fez o terceiro hat-trick dele, sendo o sexto do Flamengo. O Luiz Araújo fez o sexto do Flamengo. Depois o Pedro fez o hat-trick, o sétimo gol do Flamengo. E depois do VAR, o Bruno Henrique fez de pênalti 8-0. E acabou assim esse jogo histórico do Flamengo. Então, bora pro vídeo. O Flamengo está com um departamento médico praticamente zerado. Agora o único jogador que não pode jogar é o Pulgar, que está voltando de contusão. Mas é a primeira vez que o Felipe Luiz pôde botar uma escalação igual, mas não foi dessa vez que ele escalou igual, porque a grande mudança entre o último jogo contra o Inter foi a entrada do Pedro, né, no lugar do Bruno Henrique, que o Pedro, acho que dependendo do jogo, a maioria dos jogos ele vai ser o titular. Hoje foi um jogo incrível dele, que ele fez os 3 gols, né, fora que eu podia ter saído mais, ainda teve o pênalti que ele deu para o Bruno Henrique fazer o gol. Então a mudança mesmo foi o Pedro no lugar do Bruno Henrique. Então bora para a escalação. Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Nossos volantes que jogam de terno, Saul e Jorginho. Nosso camisa 10, Arrascaeta. De um lado, nosso craque Gonçalo Plata, na direita. Na esquerda, Samuel Lino, que voa. E estava falando que ele não fazia nada. Fez 2 gols, ainda deu assistência. Então, e o nosso Pedro, que agora fez mais 3 gols agora. Fez o hat-trick. Jogou muito esse jogo. Vamos às estratégias do jogo. Mais uma vez, o Flamengo do Felipe Luiz, com bastante posse de bola, tocando bem a bola. E agora com o nosso meio de campo muito bom, né? De volante é Jorginho e Saul, que tem um ótimo passe. Mais o Arrascaeta, viu o jogo no Maracanã, na tribuna, de frente, no meio do campo. E realmente, esses 3, quando fazem triangulação, é um espetáculo mesmo. O Flamengo está com um meio de campo assim, sensacional. Que eles são muito bons para sair com a bola. Então o toque de bola do Flamengo fica muito bom. E outra é pressionar a defesa do Vitória, que o Vitória vinha fechado. Então o Flamengo jogou com muita intensidade, marcando em cima também. Já o Vitória veio para se defender, mas não teve muito como se defender muito para segurar o jogo. Porque já de cara o Flamengo já fez 2-0 já com 2 minutos do primeiro gol. Depois um gol 3 minutos, aí abriu a defesa deles e só foi show de bola. Então bora pro primeiro tempo. No primeiro tempo o Flamengo começou avassalador, marcando muito em cima, com a intensidade lá no alto, parecia até time europeu. Foi o que falaram, vocês ficaram zoando que o Flamengo perdeu do Bayern, mas vocês não são Bayern, né? Então aconteceu essa goleada histórica. Então os 2 minutos de jogada, Samuel Lino chutou o gol do Flamengo, 1-0. Depois o Flamengo, 1 minuto depois, com muita pressão, o Pedro fez mais um golaço para o Flamengo. Então 2-0 com 3 minutos. Então já vi que seria um jogo incrível do Flamengo, que viria goleada por aí. E o Flamengo estava incansável, tocando bola, não dando chance para o Vitória atacar, marcando em cima. E até que depois de uma triangulação, o Arrascaeta chutou de fora da área para fazer 3-0 para o Flamengo. E dando o primeiro tempo, só no primeiro tempo, estava 3-0 para o Flamengo. Então agora vamos para o show do segundo tempo. No segundo tempo teve a saída do Plata para a entrada do Luiz Araújo. E no primeiro tempo eu esqueci de falar que o Alexandro saiu machucado para a entrada do Vinha. E o Flamengo não abaixou a intensidade, partiu para cima do Vitória no segundo tempo. E o Pedro já fez
4-0 para o Flamengo. Logo depois o Samuel Lino também fez o quinto gol do Flamengo. Depois o Luiz Araújo fez o sexto. O Pedro fez o hat-trick fazendo o sétimo. O Bruno Henrique, depois do VAR, a bola bateu na mão, deu pênalti. Foi pênalti. E o Bruno Henrique chutou para fazer 8-0 para o Flamengo para fechar o jogo. Fechar o caixão do Vitória. Então o jogo terminou assim, 8-0 para o Flamengo. Deixa nos comentários o que vocês acharam do jogo. Quem foi o melhor jogador para vocês. Eu gostei muito do Pedro, que fez os 3 gols. O Pedro começou a fazer gol agora. Não vai parar nunca, a gente vai precisar dele para os outros jogos. Não vai parar nesse hat-trick. Ele fez... Caraca, nos últimos jogos ele fez 6 gols. E tinha feito 2 contra o Inter pelo Brasileiro. Aí depois fez 1 contra o Inter na Libertadores. Agora fez 3 gols, o cara já tem 6 gols, assim, muito rápido. E não vai parar por aí. Eu queria agradecer o Renato de Paula pelo convite da Tribuna de Honra. Foi muito bom assistir de lá, o melhor lugar para ver o jogo. É bem centralizado, no conforto, né? Então eu queria agradecer, eu gostei muito desse ingresso. Vamos ver se alguma outra vez eu consigo voltar para mostrar melhor para vocês. Mas foi muito legal também deixar um abraço para o Marcão da Suderj, que consegue os ingressos para mim, mas dessa vez eu acabei encontrando com o Renato e esse presentão, então fiquei muito feliz também em falar que eu adorei conhecer o Paparazzo Rubro-Negro, que eu sou muito seu fã, que agora vocês sempre fazendo tudo, vendo o Flamengo de perto. Sempre é o meu sonho falar de Flamengo, então estou realizando também de conhecer. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele like maneiro. Grande abraço.